Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais santo sábado que estamos. Por mais semana que nos deu, que nos guardou, que nos protegeu, que nos deu uma semana de vitória. Que nos trouxe aqui, Pai amado, nesse santo dia, Senhor, para poder louvar, exaltar, estudar a porção da Tua santa e divina palavra, aprender mais de Ti. Nós agradecemos por todos que aqui chegaram, porque não puderam chegar, meu Deus, mas que Teu Espírito Santo fala nos nossos corações, tudo aquilo que vamos estudar na manhã de sábado. E já te agradecemos, Senhor, pela escola, te agradecemos, Pai, pelos louvores, pelas ofertas que foi tirada. E, Pai querido, agora fala nos nossos corações através do texto que vai ser lido. Que não seja eu falando, meu Deus, mas seja o Senhor falando através do Teu Espírito Santo, que possamos sair daqui edificado e renovado por Ti. Em nome do Senhor Jesus que oro e te agradeço. Amém e glória a Deus. Aproveitando os irmãos em pé, já peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 14, que diz a palavra de Deus assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Esse texto da palavra de Deus, ele nos mostra que quando nós éramos criança, pequeno, não sei, na escola, brincando, e muitas vezes nós chegávamos em casa, a nossa mãe olhava, a minha mãe olhava para mim e dizia assim: o que você tem? Eu disse: não, mãe, eu não tenho nada. Ela ficava assim, olhando bem para mim, firme, e disse: o que você tem? Fala para mim. Eu dizia: não, mãe, eu não tenho nada. Ela me chamava e dizia assim: vem aqui um pouquinho, senta aqui. Fale para mim o que você tem, porque eu te conheço você. E aí, tinha que falar para a mãe, né, contar o que tinha acontecido, se eu estava com uma dor de cabeça, com enxaqueca, ou se tinha caído, machucado alguma parte do corpo. Mas por que a mãe ela chama a gente? Porque a mãe ela conhece. A mãe ela conhece o filho. Tudo que o filho está passando, tudo que o filho está sentindo, ela conhece. E não adianta o filho chegar a querer enganar a mãe, porque não tem como enganar. Ela conhece nós de todo que é de jeito. E o texto que nós lemos, Jesus também, ele compreende inteiramente a nossa necessidade, o nosso problema, as nossas lutas. Ele conhece. Por que Jesus conhece? Porque a palavra diz que ele deixou o céu, veio à terra como humano. Em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, diz que Jesus ele esvaziou-se da sua glória. E ele não considerou o ser igual a Deus, e nem, diz a palavra de Deus, e nem apegou-se. Mas ele, tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus ele compreende a nossa dor, ele compreende a nossa luta, a dificuldade que nós passamos aqui, porque ele era plenamente homem e plenamente humano, assim como nós somos. Ele compreende toda a nossa luta, problema que nós passamos. E a palavra de Deus nós diz que assim como ele compreende, porque ele sofreu angústia, sofreu perseguição e dor. Podemos imaginar que a dor, a angústia que Jesus passou, nós, irmãos, não suportaríamos passar por todo esse sofrimento. Não suportaríamos passar. Então, nós vemos que Jesus passou por tudo isso. Então, Jesus pode compreender também a nossa angústia, perseguição e a nossa dor. Porque é o nosso Deus que nós recorremos neste momento.
É ao Senhor que nós buscamos alívio para a nossa dor. Buscamos o conforto para momentos difíceis da nossa vida, que muitas vezes passamos. É ao nosso Jesus que nós recorremos. É a Ele que nós busquemos. Porque Ele compreende. Porque Ele foi um ser humano que veio para sofrer angústia, para sofrer dor, para compreender também a nossa necessidade, para compreender também a nossa dor e que nós passamos todos os dias. Foi tentado de todas as formas e, portanto, compreende as lutas e as tentações que nós passamos. Embora nunca tivesse caído em tentação, ele entende que muitas vezes nós não resistimos a ela. Quando nós somos muitas vezes tentados, não é tentado de forma assim que nos prejudique muito em dor, mas, ou seja, em algo que nós gostamos, ou seja, quem que não gosta de ganhar muito dinheiro? E às vezes a oferta ela vem para você ganhar muito dinheiro. A oferta ela vem para você muitas vezes deixar de servir a Jesus, para você ter um salário melhor. Ou muitas vezes vem sendo tentado de uma outra forma. Quantas formas existem que o inimigo possa usar para vir tentar tirar a pessoa da presença de Deus? Porque nós somos falhos, nós somos fracos. E Jesus então ele veio para nos dar esse socorro. Ele veio para nos dar este auxílio. E é por esse motivo que, especialmente que em tempo de fraqueza, tentação, confusão e vergonha, devemos orar a Deus com confiança. Eu fico assim imaginando, quando estava meditando, né, escrevendo um pouco desse sermão, falar em confusão e vergonha. Quantas pessoas hoje não são chamadas crente secreto? Porque tem vergonha. Ele tem vergonha de carregar uma Bíblia. Ele tem vergonha de dizer que ele é um cristão. Ele não confessa, não fala de Jesus para outra pessoa. Porque tem vergonha de ser chamado de cristão. Em outra feita é falar da confusão, né? Quantas vezes, irmão, nós não entramos em confusão, sim, mas nós vivenciamos tantas e tantas confusões na nossa vida, na nossa sociedade, e até mesmo dentro da nossa própria família. E Jesus veio para nos dar esse auxílio da palavra de Deus. Então, a palavra diz que nós devemos orar o quê? Com confiança, com coragem e confiança. Coragem, por que coragem, irmão? A coragem é porque muitas vezes nós confessamos Jesus, mas deixamos de confessar aquele pecado que você acha que Jesus não vai perdoar. Ah, mas eu fui lá em tal tempo, fiz isso, eu cometi tal pecado, né? E esse pecado Jesus com certeza não vai me perdoar, porque foi algo horrível, né? Então, Jesus não vai perdoar esse pecado. Mas nós precisamos se dobrar diante de Deus e nós confessar, porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores. E Jesus está de mão estendida para nos perdoar. Porque lá em 1 João 9 diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é justo para nós perdoar o nosso pecado. Então, não devemos nós regredir em confessar a Deus e se dobrar diante de Deus, seja ele o pecado que for, por mais que seja horrível aquilo que você cometeu, por mais que você ache que Jesus não vai perdoar, mas Jesus, Ele perdoa qualquer pecado. Nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus. Mas em outra feita, irmãos, talvez nós comentamos muitas vezes que sobre o pecadinho bom, né? Aquele pecadinho de estimação, que você gosta e você não quer nem falar para Jesus que você comete aquele pecado. Mas é um pecado que vai muitas vezes tirar você da presença de Deus. Porque para Jesus não tem pecado grande nem pequeno. Para o Senhor existe pecado. E nós precisamos confessar o pecado a Deus. Ter coragem de chegar, falar para Jesus.
No livro de Isaías, acho que 38, no capítulo 38, nós vemos ali que o Senhor chama Isaías, né, que é filho de Amós, e falou, vai lá até Ezequias e fala com ele que ele não vai morrer, que ele não vai viver, ele vai morrer. Ele coloca a casa dele em ordem. Ele precisa colocar a casa dele em ordem lá. Aí vai o profeta lá e fala com Ezequias. Agora você imagina, irmão, a gente num leito de dor, precisando de uma palavra de conforto, uma palavra que nos traga um ânimo, uma palavra que nos traga uma esperança. Chega alguém, principalmente um servo do Senhor, profeta, e chega e diga, coloca a tua casa em ordem, porque você não vai viver, você vai morrer. Era a palavra de um profeta, era a palavra de um homem de Deus, que estava levado aquela palavra para ele, e mandado pelo próprio Deus. Ali o texto diz que Ezequias falou com Deus, disse, Senhor, eu fui perfeito, Senhor, eu fiz tudo aquilo, Senhor, que era reto, né? E ele foi falando com Deus, foi orando a Deus. E ali diz que ele chorou muitíssimo. O choro, irmão, ele significa um arrependimento para a pessoa. Ou seja, se você cometeu algo lá atrás, no passado, e que você não se arrependeu, e naquele momento você está arrependido, então você chora. Você chora porque você naquele momento você fala com Deus, fala para ele, me perdoe, Senhor, porque eu fiz algo errado. Eu procurei fazer tudo aquilo que era certo, tudo aquilo que era perfeito, Senhor. Mas se caso eu fiz algo errado, Senhor Jesus, me perdoe. Me perdoe. É isso, irmão, que nós devemos. Que muitas vezes, nós às vezes, não é que não queremos pedir perdão, mas às vezes algo não é que nós esquecemos. Mas nós clamamos a Deus e pedimos a Deus que nos perdoe, para que nós possamos caminhar em obediência à palavra de Deus. Para que Deus olhe para nós com um olhar de misericórdia e nos ajude no momentos difíceis da nossa vida. E a palavra de Deus diz que é orar com coragem e confiança. A confiança é quando nós levamos o nosso pensamento a Deus, entregamos a nossa causa a Deus e nós esperamos a resposta de Deus, confiante que Ele vai ouvir e vai atender o nosso pedido. Quando o Senhor falou para Abraão, ali em Gênesis capítulo 15, que ele ia ser pai de uma grande nação, Abraão, ele disse para o Senhor, Senhor, olha, Senhor, eu não tenho descendente, tenho. O único que tem na minha casa é o Damasceno Eliezer. Aí o Senhor falou, não, mas o seu descendente vai sair da sua entranha. E Abraão, ele questionou a Deus novamente, Senhor, mas eu não tenho descendente. O único que eu tenho é o Damasceno Eliezer. O Senhor falou, sai fora da tenda um pouquinho aí. Dá uma olhada no céu. Você pode contar as estrelas? Assim vai ser a sua descendência. Diz a palavra de Deus, eu gostaria até que os irmãos abrissem comigo, em Romanos capítulo 4, a partir do verso 18, diz assim a palavra de Deus, o qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Glória a Deus por isso. Isso é ter confiança em Deus. Isso é não duvidar do poder de Deus. E nós temos aqui,
Também naquela mulher do fluxo de sangue, que ela já havia 12 anos sofrendo, 12 anos gastando todos os seus recursos, mas quando o Senhor ia passando e a multidão acompanhando, ela disse: se eu tocar na orla da veste do Senhor Jesus, eu vou ficar curada. E ela foi, e ela tocou na orla das vestes do Senhor Jesus. O Senhor falou: olha, alguém me tocou. O discípulo: Senhor, mas a multidão é muita gente, Senhor. Alguém vai te tocar, alguém vai lhe apertar aí. Ele falou: não, de mim saiu virtude. E aquela mulher, ela ficou curada. Confiança em Deus. Não duvidar do poder de Deus. E lá em Mateus, no capítulo 8, nós vemos também aquele centurião que estava com o seu servo doente, atormentado. E aquele homem levou o seu servo e disse para Jesus que aquele jovem estava atormentado, caía no fogo, e que o Senhor Jesus curasse ele. Mas ele fez uma revelação de: Senhor, Senhor, que não entre no meu telhado. Eu não sou digno de recebê-lo no meu telhado. Basta que diga uma palavra e o meu servo será curado. O Senhor voltou e disse para o discípulo que nem em Israel ele tinha visto tamanha fé. Confiança no Senhor Jesus. Quando confiamos em Deus, irmão, tudo acontece na nossa vida. Nós nunca podemos duvidar do poder de Deus. Colocamos algo diante do Senhor Jesus, confiemos, esperemos. Porque muitas vezes, irmãos, nós deixamos de confiar em Deus porque a nossa oração é para agora. Nós queremos para agora, mas Deus tem o tempo dele determinado. No tempo dele, ele age. No tempo dele, você recebe a bênção que você tanto precisa. É confiança no Senhor Jesus. É buscar a Deus e ter coragem e confiança, ciente de que Ele nos compreende. Ele sabe a luta, a angústia que nós passamos todos os dias. E sabemos que Ele está presente em meio a tudo o que nos perturba, intervindo em nosso favor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. O Senhor, Ele olha por cada um de nós aqui, Ele vê a nossa luta, Ele vê a nossa necessidade. E Ele está intervindo, está ao nosso lado. Ele está olhando, Ele está cuidando por cada um de nós. Quantas dificuldades a gente vê pessoas passar. Quantas pessoas são atacadas por onde passam. Quantas lutas as pessoas enfrentam. Quantos roubos, sequestro, morte. E nós, irmão, graças ao nosso querido e bondoso Deus, nós somos guardados, protegidos pelo nosso Pai Celestial. Glória a Deus por isso. Diz a palavra de Deus que Ele está ao meio de tudo aquilo que nos perturba, está intervindo em nosso favor. Sabemos que por Ele estamos. E o Filho de Deus que morreu para nos salvar. É interessante quando olhamos essa passagem aqui, nós também vemos quando os nossos pais, eles pecaram lá no Éden. Paulo, aqui em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem tradução que fala carece da glória de Deus. Então, o ser humano, ou seja, toda a humanidade, perdeu a sua esperança. Ele perdeu que não tinha mais, né, como o ser humano, ele readquirir novamente para o Éden. E João 3,16 diz que Deus, ele olhando para a humanidade já perdida, desamparada, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o amor de Deus. E Ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar, derramar seu sangue na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus, é a esperança que nós temos, é a confiança que temos no nosso Senhor Jesus. E Deus, podemos ter certeza, podemos ter confiança, irmão, diante de Deus, por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é a confiança que temos em Deus. Isso é o plano de Deus para todo aquele que nele crê. Que não venha perecer, mas que venha alcançar a promessa que foi feita. E a promessa, pois que são fiéis ao Senhor Jesus, é a nossa salvação, ou seja, a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a nós permanecer com a nossa fé, com a nossa confiança e com a nossa coragem no nosso Deus. Porque Ele se manifesta no nosso meio, está olhando, intervindo por cada um daqueles que são fiel à sua santa palavra. Amém, irmão? Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, nosso bondoso Pai, mais uma vez te colocamos diante de Ti, meu Deus, agradecendo ao Senhor, Pai amado, por este culto que pudemos prestar a Ti neste momento. Receba, Senhor, nos altos céus e derrama as bênçãos, Senhor, que venha suprir a necessidade da Tua igreja aqui representada. Que possamos, Pai querido, não somente ser um ouvinte da Tua palavra, mas que possamos ouvir, compreender, colocar em nossos corações a Tua palavra, meu Deus, e testemunhar a cada dia, Senhor, que o Senhor é Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que restaura, é um Deus que perdoa, é um Deus, meu Deus, que nos purifica de todo mal e todo pecado. E que possamos assim, através do Teu Espírito Santo, sairmos daqui renovado e edificado por Ti. Em nome do Senhor Jesus é que oro e te agradeço. Amém e glória a Deus.